Maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Everson Montanha. Deus é o dono do lugar. Estúdio 798. As melhores personalidades da Zona Norte estão aqui. E hoje, Cláudio, a expectativa nossa aí para mais essa atração, nesse retorno, né? Totalmente excelente. Tá tão excelente que eu até desapareci da câmera aqui, mas é excelente de qualquer forma, Quem né? sabe faz ao vivo. Totalmente. É um prazer estar recebendo a nossa convidada aqui. E a gente sabe que muita conversa, muito assunto interessante vai surgir, porque a gente estava conversando antes aqui. E se já estivesse gravando, seria o podcast que a gente vai estar fazendo agora. Maravilha, maravilha. A Aline Oliveira não é minha parente, mas tem Oliveira no nome e tem muita garra, muita luta, né? Como toda mulher brasileira, né? Ela tem uma história belíssima. Obrigado por ter vindo. Prazer estar te conhecendo, prazer conhecer tua família linda. Obrigada. Né? E conhecer um pouquinho da tua história, né? Queria que você se apresentasse pra gente, vai ser objetivo e dinâmico, como diria o Tino Júnior. Certo. Conhecer um pouquinho melhor a mulher da Graça aí? Glória. Glória e Graça. Olá, galera, tudo bem? Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, com o Montanha, com o Cláudio, conhecendo esse trabalho bacana que eles estão desenvolvendo aí, uma honra mesmo. E eu sou a Aline Oliveira, tenho 37 anos, nasci no Complexo da Maré, uma terra que eu amo muito, e hoje eu moro na Penha. Tenho uma filha de 11 anos e depois de 11 anos a gente, meio louco, desejou ter mais uma e aí Deus nos presenteou com a graça, depois de muita luta, muita peleja mesmo. E o Senhor realizou o desejo do nosso coração. Então, eu tenho duas meninas maravilhosas, duas pretinhas lindas. E para mim é um prazer estar aqui contando um pouco da minha história. E assim, a gente se conheceu em um curto espaço de tempo, até para compor a pauta ficou um pouquinho corrido, mas a gente acabou rapidamente descobrindo que temos pessoas em comum. Iris Basílio é uma delas, que está até inclusive no estúdio. Né? Fala um pouquinho dessa história, dessa relação com o Iris Basílio, a relação com a sua, essa dificuldade, essa adversidade que a vida te proporcionou e te fez essa mulher tão forte que a gente vai discorrer aqui nesse tempo que a gente tem. Então, eu conheci a Iris na maternidade escola da UFRJ. A Iris é doutora, né, na área dela, que é de enfermagem. Ela é uma enfermeira-chefe lá na unidade. E eu passei por 5 internações ali devido a uma gestação de alto risco. E tive o prazer de conhecer a Iris lá. Ela me assistiu, me deu um atendimento maravilhoso junto com as demais. E ali ela falou um pouco sobre o trabalho que ela desenvolvia, eu passei a seguir. E daí eu cheguei aqui em vocês, como as coisas se conectam de uma maneira tão bacana. Eu sempre desejei ser mãe, eu acho que eu nasci para isso, mas parece que as coisas nem sempre batem, né, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. A gente percebe uma dificuldade, cada pessoa na sua área, né, de objetivo, de sonho. E a minha principal foi assim, nessa área da maternidade. Desde da primeira gestação eu já comecei com perda, comecei com abortamento, e ali demorei 3 anos para conseguir engravidar de novo, aquelas dúvidas se teria, se não teria, mas sempre ali com muita fé e com muita determinação que aquele era meu sonho, que eu iria realizá-lo. E aí eu tive a glória, passei por 3 internações também, convulsionei 3 vezes no parto, quase fui a óbito de verdade, mas Deus me deu vida e ela é uma menina maravilhosa. Eu costumo falar que eu passaria tudo de novo para ter minhas filhas, o que fosse necessário, porque elas são mesmo um presente de Deus para mim. Agora, quando a gente desejou ter um segundo filho, de novo nos deparamos com as dificuldades. Eu sou diabética e uma hemoglobina glicolizada muito alta, e quem estuda sobre o assunto sabe que é uma causa de infertilidade. E ali eu comecei a abortar. Eu passei por 3 abortos num período muito curto de tempo. Aí que eu fui conseguir ser acolhida ali pela Universidade da UFRJ, que eles são especialistas em gravidez de risco, e tive toda a assistência, mas eu não quero aqui atribuir o sucesso
da minha vitória, é o que eu sei que é a busca de muitas mulheres, sabe? Eu sei que é um assunto que mexe com muitas mulheres, essa questão da maternidade. E eu não quero aqui atribuir tão somente a rede de apoio maravilhosa que eu tive, a assistência médica maravilhosa que eu tive. Eu atribuo, sem dúvida nenhuma, a minha fé, ao Deus que eu sirvo, que quando Ele faz promessas, Ele promete e cumpre. Cláudio, deixa eu deixando para você aí a bola para fazer a primeira pergunta, a primeira intervenção do totalmente excelente Cláudio Almeida. Maravilha, né? A gente sabe que a maternidade é um sonho para muitas mães, para o pai também, né? Mas eu queria que você passasse uma mensagem a sua experiência de otimismo para aquela mãe que, tipo, tá passando dificuldade agora, acha que de repente nunca vai poder realizar esse sonho. Qual a mensagem que você passa para essa mãe? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o nosso desejo esteja alinhado com o que Deus tem para nós. Não adianta eu querer muito uma coisa e dar murro em ponta de faca, como dizem, né? Colocar Deus na parede, se é que isso é possível. Não, eu quero, e sem consultar a Deus, sem saber se a vontade dele está alinhada com a nossa, se os nossos propósitos estão alinhados com os propósitos dele. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é... Você vai se deparar, provavelmente você que tá ouvindo aqui essa minha fala, provavelmente você já se deparou com alguma impossibilidade. Você não pode olhar as impossibilidades e parar, não importa de onde elas vieram. Se Deus colocou algo no seu coração, se Ele já confirmou para você que vai te fazer viver isso, que é possível nele você viver isso, você não pode, encontrei um diagnóstico, tem um laudo aqui e vou parar. Não, você precisa ir avante. Você precisa ir em busca do teu sonho. Mas quando envolve saúde, né? Não, a saúde o médico decretou. Não, eu conheço um Deus que Ele troca laudo por um outro laudo. E eu creio que Ele pode fazer isso com você, porque Ele fez comigo. Ainda que esse laudo tenha vindo através de uma investigação da saúde do teu marido, Deus pode trocar esse laudo por um outro laudo. Então, tenha fé e não pare diante das impossibilidades, diante dos vereditos que você receber. Faça tudo que tiver ao teu alcance. Né? A gente vê até referências na Bíblia, e isso está no meu livro, e eu aprendi nessa minha busca a respeito da suplementação. A Bíblia fala que Ana não comia, ela só chorava. Ela tinha desejo de ser mãe, mas você percebe que aquilo ali afetava diretamente a alimentação dela. Depois a gente vê um outro texto bíblico onde Raquel e Lia, elas disputam por um fruto da terra, que era conhecido como um fruto que fazia com que as mulheres fossem férteis. E a Bíblia já deixa lá relatos pra gente a respeito disso, e a gente não pode desconsiderar isso nos dias atuais. Né? Eu sigo, inclusive, algumas profissionais que falam sobre a importância da suplementação para quem quer engravidar. Então, procurar mudar o estilo de vida, fazer exercício, se alimentar bem. Né? Para ela, mas só isso? Pode partir daí. Eu conheço inúmeras mulheres que depois começaram a prática de exercícios físicos, engravidaram, baixaram as taxas. Então, pense nisso também. Não pare diante das impossibilidades, dos laudos. Busque fazer tudo que tiver ao teu alcance. Suplementar, praticar um exercício físico. Enfim, tem mulheres que viveram um milagre através da FIV, que é fertilização in vitro. Busque mesmo. Busque, o teu desejo, é o teu sonho. Está alinhado com o propósito de Deus para a tua vida, então não pare. Porque se a gente parar quando a gente se depara com as dificuldades, a gente não vai viver sonhos e a gente não vai viver milagres. Maravilha, maravilha. Ela acabou de dar um spoiler sobre livro, né? A gente vai falar isso na parte final desse podcast. Mas, como ela falou de livro, eu vou falar uma oportunidade que você não pode perder. Quer saber como faz um podcast assim como esse aqui que a gente está fazendo? O Mac Podcast, o Monte Webcast, o Estúdio 1798? Vou te ensinar. Você vai aprender você vai poder ter a oportunidade de me entrevistar a Aline, entrevistar o Cláudio Almeida, e eu vou te ensinar. É um e-book que eu desenvolvi com todo o carinho para que você possa aprender a tirar o seu projeto de podcast do zero até uma possibilidade, até 7 possibilidades de ponto de renda. Então, diga nos comentários desse episódio, eu quero,
e eu vou te explicar como, tá? Só dizer o que eu quero que eu vou te procurar. Deixa o teu WhatsApp, aproveita, dá aquele like, se inscreve no canal, que é muito importante aí pra gente alcançar mais vidas. Bacana. Se essa questão da fé, a questão das suas filhas, as adversidades, fizeram com que você tivesse um propósito. E você tem atuado em prol das mulheres, não é de hoje. Conta um pouquinho dessa relação. Por que você tem essa preocupação, né, com as mulheres, né, e como é que você vê hoje a mulher em 2023? Então, tem uma canção que eu gosto muito que fala que só entende de lágrimas quem já chorou. Então, eu costumo dizer que os processos que eu passei me fizeram uma pessoa mais empática, uma pessoa mais preocupada com o ser humano. E daí surgiu esse projeto, que é o de Mulher para Mulher Gospel, que começou na pandemia, quando a gente viu aquele boom de doenças emocionais, a galera surtando mesmo com as notícias, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo pipocou assim. E aí eu percebi que na TV, na internet, só falava do Covid, só falava de doença, de morte. Eu falei, cara, a gente pode se juntar e produzir um outro conteúdo para ajudar essas mulheres, porque tá todo mundo dentro de casa com filhos, com um monte de inseguranças acerca do futuro, acerca do presente, e aí eu reuni uma galera muito bacana de mulheres que elas atuam em diversos eixos. Eu tenho psicólogas, eu tenho artesãs no grupo, eu tenho assistente social, nossa, agora eu não vou lembrar de todo mundo. Eu tenho uma galera que atua na saúde, e elas ali acabam me dando suporte para ajudar essas mulheres. A gente produz conteúdo útil, né? E outras ações também, não só na internet, mas também na comunidade local, e onde a gente tem a oportunidade de entrar, e principalmente levando a palavra de Deus, porque a gente não acredita que só o assistencialismo muda. A gente acredita sim que as obras são muito importantes, mas a gente não deixa de lado a fé, e a gente trabalha com esses dois. Maravilha. E como é que tu vê hoje a mulher hoje, o posicionamento da mulher no modo geral? Até você falou sobre a questão do assistencialismo ou não, né? Como é que você vê hoje ela? Porque assim, hoje existe uma série de organizações, iniciativas que dão uma oportunidade para a mulher. A gente, inclusive, está lançando uma 15 de julho, uma revista chamada Monte Web Magazine, que veio de inspiração de mulheres poderosas, que não existe mais, né? A pessoa responsável, Sabrina Fagundes, tomou um outro direcionamento amando de Deus, né? Tá lidando com mulheres também, mas de uma outra forma. Mas ela, através da inspiração dela, de políticas que ela criou para mulheres, para abrir espaço para mulheres, nasceu Mulheres Poderosas Revista, e eu me inspirei nisso para trazer a revista do Pesadão. E aí, como é que você vê hoje a mulher, hoje com uma série de pessoas querendo ajudar as mulheres, você é uma delas, como é que tu vê o posicionamento delas, a adesão delas a esses movimentos? Então, eu percebo que a mulher, ela ocupou espaços, ela chegou a lugares onde ela idealizou, né? Só que eu percebo um movimento que é muito mais midiático, que é muito mais de levantar bandeiras do que algo efetivo de fato. Eu vejo muitas mulheres aí levantando bandeiras do feminismo, por exemplo, mas eu percebo que perdem no meio da trajetória o foco principal, né? Preocupadas com bandeiras, com lacres, e eu acho que a mulher ela tem que de fato se posicionar com a identidade que Deus deu para gente, viu? Principalmente nos dias de hoje, eu acho que a gente tem perdido muito quando a gente se preocupa em levantar bandeiras, em chocar, em mostrar que podemos, em disputar espaços, e deixamos de fato ocupar os lugares necessários.
né, dentro da nossa casa, na sociedade, na nossa comunidade local, influenciar de verdade. Começa ali por talvez um pequeno núcleo e aí depois você busca expandir. Não adianta eu começar do macro e deixar o micro e o núcleo familiar se perder, porque aí depois eu vou ter inúmeras questões demandas para resolver, que se eu primeiro me preocupar e cuidar daquele meu núcleo ali pequeno e for expandindo, eu acho que eu elimino um monte de demandas que lá na frente vão me trazer problemas. Eu achei interessante você falar sobre o foco principal, né? O foco principal vai se perdendo ao longo do caminho. E é como eu citei a Sabrina Fagundes, que mudou a rota a mando de Deus, né? Deus deu um direcionamento diferente para ela. E eu acredito até, inclusive, que devia de estar acontecendo isso com esse projeto. E Deus falou, ó, para, e ó, vai para outro caminho. Ela continua atendendo as mulheres, mas Sim. um outro direcionamento é mais fortalecendo a fé, fortalecendo a palavra, Sim. trazendo outras questões. Até o nome do projeto é Lídias de Deus, acho que é o nome do projeto atual dela. E para Bacana. tu ter uma ideia, ela abandonou, era mais de 2.000 pessoas que estavam assim, ela abandonou, ela não teve nenhum temor de recomeçar um projeto, porque Deus estava na frente Que e deu a maravilha. direção. Eu acho que Sensibilidade. durante algum tempo, eu fiquei perguntando, poxa, como é que pode a pessoa abandonar tudo isso aí? E hoje tu trouxe, acho que talvez a principal resposta. Porque se você criou um projeto para um foco, e o foco ele se desviou, a gente fala, aconteceu isso na parte política, né? Eu sou mais à esquerda, mas, por exemplo, se você for olhar assim, os partidos dos trabalhadores, por exemplo, foi criado por uma finalidade e hoje já tem uma outra finalidade. Sendo certo ou errada, eles têm também uma meia-culpa, eles já Sim. entenderam que fizeram errado. Só fazendo uma mal comparando, né? O que tu acha dessa questão, Cláudio? Eu posso te botar nesse papo aí. Ah, eu adoro porque a gente gosta muito de pensar nos partidos políticos, direita ou esquerda e tal, e a gente acaba se esquecendo que a gente é Brasil também, e toda vez que a gente comete um erro, um delito que seja estacionar no local impróprio ou qualquer outra coisa mínima que seja, a gente está sendo culpado de um erro que a gente aponta muitas vezes para o outro. Então a gente tem que olhar para a gente, fazer o nosso melhor e entender que político, para mim, aí é opinião, é tudo igual. Maravilha, maravilha. Voltando aqui, né, saindo da seara política e voltando para as mulheres, você falou sobre o seu livro, né? Você mostrou a capa, lindíssima capa, né? Lançamento voltado agora para agosto, né? E Isso. fala um pouquinho do livro, fala um pouquinho como é que foi a inspiração, conta pra gente. Então, nessa minha busca, né, pela maternidade, esse desejo é, tão apurado de ser mãe, eu fiz buscas, muitas buscas, principalmente na palavra de Deus, buscando referência, buscando respostas, porque muitos questionamentos surgiram. Poxa, poxa, casei direitinho, poxa, tô com uma estrutura aqui que dá para receber uma família, por que eu não tenho filhos? Por que a gente vê, às vezes, pessoas que abandonam seus bebês em lixeiras e tem, porque eu não tenho? E aí, esses questionamentos surgiram dentro de mim e só tinha um que podia me dar essas respostas. E esse alguém é Deus. E aí, o maior canal, né, além da oração, é a leitura da palavra. E ali eu fui buscando na palavra e fui vendo as referências, né, de mulheres que passaram pelo mesmo e fui buscando aprender com Deus e com elas. E aí é uma busca muito bacana mesmo, isso que eu falei sobre a suplementação aqui, é um pinguinho nesse oceano. E eu pensei, cara, eu tenho que compartilhar isso com mulheres. Tem muita gente que sonha ser mãe, tem muita gente que talvez deixou esse desejo já guardadinho numa gaveta e está sofrendo com isso, e eu preciso compartilhar o que eu aprendi. E aí surgiu a ideia do livro e Deus confirmou, né? Eu creio muito em palavra profética, mensagem profética. Deus confirmou através de duas servas dele que a gente não tinha trocado nenhuma ideia a respeito. E tá aí, o filho tá nascendo e em agosto tá aí nas livrarias e
A gente vai enviar para todo o Brasil também. Vai ser um prazer fazer chegar isso aí nas tuas mãos. Se Deus quiser, ela vai estar lá dando autógrafo no Monte Web Negócios, um evento de empreendedores com um tema Mentes Brilhantes, uma mente mais do que totalmente excelente para estar no nosso evento e lançando trazendo um pouquinho dessa hora para o nosso evento. Nós vamos estar no dia 19 de agosto esperando você que é empreendedor, que quer conhecer pessoas e que quer novas oportunidades. Palestras, coffee break, que é o principal, não pode faltar, senão nem ia. E muito network, né? É a cereja do bolo, que é conhecer pessoas. E uma máxima aí é dita que a gente, para estar em melhores lugares, tem que estar bem acompanhado, né? Para você subir, você tem que estar com pessoas que querem o mesmo objetivo que você, e lá vai ser uma oportunidade bacana. Querida, dá suas considerações finais. Eu quero agradecer a tua participação. Eu que agradeço. Fala para mim como é que a gente consegue adquirir esse livro, né? Se tem uma prévia, você pode pode reservar. Se você tem uma história muito longa, muito bacana para ser contada, e assim, a gente tem um espaço aqui relativamente curto. Como é que faz para ouvir tuas palestras? Deixa esse recado, pessoal. Olha, eu quero compartilhar com você o que eu aprendi, a minha pesquisa. Você pode estar me encontrando no Instagram, Aline_Oliveira e Lima. De Mulher para Mulher Gospel também, é uma página que eu administro. O meu telefone é o 21 96448 2536. E a primeira edição ela já está com bastante encomendas. Então, se você deseja esse livro para abençoar a vida de alguém, você faz logo contato que a gente reserva alguma coisa aí para você. Não só abençoar a vida de alguém, mas abençoar a vida dela também, porque Isso, sem dúvida. Precisa ser abençoada de fato. Ó, você quer conversar aqui com a gente no Estúdio 798? Você mole pra gente. Fala assim, bota escrito no comentário, me convida, né? Deixa teu arroba lá do Instagram que eu vou te entrar em contato contigo. A nossa equipe formada por eu, Omar e Cláudio, vamos entrar em contato com você vamos bater um papo bacana. E não precisa ter vergonha, não. Vergonha é você morar na casa da sogra e lavar a roupa dela. Um grande abraço para vocês. Obrigado mais uma vez pela vinda. Eu que agradeço, foi um prazer. Cláudio, um abraço para você, irmão. Obrigado, irmão. Até a próxima. Deus é o dono do lugar. Não há luta sem vitória. Beijo do Pesadão.